Fala você, meu amigo, minha amiga, que acompanha a TV Primeira, em casa, no escritório, na sala de espera. Eu sou o Carlos Domingos e este é mais um programa Oficina do Direito em uma novíssima e interessantíssima edição. Oficina do Direito, você, Vicentino, já sabe, é um programa que tenta levar para você aí no conforto do seu lar ou onde quer que você esteja nos acompanhando, notícias sobre direito, principalmente direito social. Direito, esta matéria importantíssima, que detendo um certo conhecimento, ou tendo a informação acerca dele, você pode exigi-lo perante os entes públicos ou não públicos que lhe devem este direito e, conseguindo exercer o seu direito, com certeza você atingirá melhor a sua dignidade e a sua cidadania. Terá, principalmente pela via dos direitos sociais, você terá a eficácia plena da sua dignidade. E para tratar de direitos sociais, que é um dos maiores focos, um dos maiores temas que debatemos aqui no nosso programa, trazemos hoje um dos maiores nomes do direito previdenciário brasileiro. O direito previdenciário, vocês sabem, é de extrema importância, pois é uma garantia constitucional fundamental e também é um direito social. Para tratar desse tema, debateremos aqui hoje com o grande mestre vários assuntos que estão pululando na mídia, todos eles atinentes ao direito previdenciário e um pouquinho também do direito trabalhista. O Oficina do Direito tem hoje a honra e o prazer enorme de receber nosso assíduo convidado, mestre Sérgio Pardal Freudenthal. Professor Pardal, ele é advogado, mestre em Direito Previdenciário pela PUC, professor universitário em cursos de graduação e de pós-graduação e autor de livros em Direito Previdenciário. Além de tudo, é meu mestre, ele que me enveredou por esse caminho tão gostoso e tão viciante do direito previdenciário. Pardal, é um enorme prazer tê-lo aqui. Ora, você sabe que o prazer é todo meu, gosto muito de ver o seu programa e faço questão de dizer, ele tem previdência no sangue, não fui eu que coloquei não, viu? Ele tem no sangue previdência social desde pequenininho. Bom, Pardal, você já está acostumado com o formato do nosso programa. Sim. Nós gostamos sempre de trazer notícias que estão sendo veiculadas pela mídia e de uma forma que o nosso telespectador possa entender o termo da Previdência em si, aquilo que está sendo debatendo, para que, aprendendo e nos ouvindo, consiga exercer eficazmente o direito que lhe assiste. Então, há muita coisa tratando de direito previdenciário que está em voga e que está gerando muita dúvida na população. Uma delas, e talvez a mais importante, se não for a mais uma das mais importantes que trataremos hoje, é a tal da desaposentação. Parece um palavrão, às vezes as pessoas não entendem, acham que estou falando errado sobre isso e, na verdade, este é o termo técnico desse instituto que foi criado pela doutrina previdenciária, não foi criação do judiciário, tampouco criação do legislativo. Vamos explicar para o pessoal primeiro, Pardal, o que é a desaposentação, para depois a gente dar um panorama atual do que está rolando via Congresso e via Justiça. Vamos lá, a primeira coisa importante, quando falo em desaposentação, é entender por que ela apareceu. Vejam bem, até 1991, para você se aposentar, tinha que apresentar uma cartinha chamada Carta de Desligamento da Empresa Empregadora. Vou simplificar. Não é que a aposentadoria rescindia o seu contrato de trabalho. Não, senhor. A aposentadoria não fazia nada. É que uma exigência para poder se aposentar era exatamente rescindir o contrato de trabalho para poder se aposentar. Então era uma exigência antecipada. Eu sempre gosto de lembrar, o meu mestre Aníbal Fernandes, infelizmente já falecido, nos ensinou que aposentar-se significa retirar-se para os seus aposentos. Entende? Parar de trabalhar, dar vaga para a molecadinha que quer trabalhar também. Pois bem, então, a partir de 1991, por um absurdo da legislação, por uma sem-vergonhice do Collor, que era o presidente da época, acabou a exigência de rescisão contratual para poder se aposentar. Ou seja, você passou a ter direito de se aposentar e seguir trabalhando como se nada tivesse acontecido. Olha, muita gente comemorou, mas eu não comemorei. Para mim, isso foi um grande erro, um erro que não tem mais solução, nunca mais vai mudar. Mas para mim isso foi um grande erro, porque descaracteriza o benefício, tentando, como tentaram muito, isolá-lo, acabar com ele. Bom, então a primeira brincadeira é essa, você pode se aposentar e continuar trabalhando. Bom, até 93... tinha uma outra coisa interessante que chamava-se pecúlio. Negócio bem simples. Você já estava aposentado, continuava trabalhando, evidentemente não teria direito a mais um benefício. Lembrem-se sempre, não se pode ter do mesmo sistema previdenciário dois benefícios que façam substituição do salário. Senão o sistema não aguenta, não é? Então só pode receber um. Eu já tenho o meu benefício, continuo contribuindo sem direito a nada? Espera um pouquinho.
até 93, essa sua contribuição voltava com juros e correção monetária, bem bonitinho. Parecia uma poupancinha, mas chamava-se pecúlio. Acontece que em dezembro de 93, o Itamar Franco acabou com o pecúlio por uma medida provisória. E em abril de 94 veio a Lei 8.870, manteve extinto o pecúlio. E aí, em 95, retorna a obrigação de contribuição do aposentado que estiver trabalhando sem direito a nada. Aí começa a briga. Num primeiro momento, telespectadores, nós, advogados, eu, Cacá e tantos outros, começamos a entrar com ações de devolução da contribuição indevida. Dizíamos nós, essa contribuição sem direito a porcaria nenhuma não pode existir, devolvam! Acontece que a contribuição indevida foi sendo julgada no campo tributário. E os tribunais no campo tributário estão a favor do INSS, não estão a favor dos trabalhadores, muito menos do que seria um devedor. Bom, acabou, perdemos aquele tipo de processo. E aí sim veio a ideia da desaposentação. A desaposentação significa o seguinte: o sujeito aposentou-se, só que seguiu trabalhando e contribuindo. E aí ele faz o cálculo. Se ele não tivesse aposentado ainda e fosse se aposentar hoje, quanto ele ganharia? Ora, há casos bem simples. O sujeito ganharia R$1.000 quando aposentou-se, vamos dizer, em 98, e se aposentasse hoje, em 2013, porque continuou trabalhando esses 15 anos, ele se aposentaria com R$2.000. Evidentemente, ele tem que ter o direito a abrir mão da aposentadoria passada para que possa, então, ter direito a um novo benefício. Por isso que o nome ficou desaposentação. Atenção, não significa uma revisão de benefício, um recálculo. Até gostaríamos de ter o benefício recalculado em razão das contribuições posteriores à sua concessão. Mas não existe previsão legal. E sem previsão legal isso seria muito difícil. Como também não existe previsão legal de impossibilidade de renunciar a um benefício para ter direito a outro, a opção foi essa. E os tribunais estão a nosso favor. O que é que está faltando? Uma coisa bem simples. O INSS conseguiu travar no Supremo Tribunal Federal com a discussão se teria ou não que devolver o dinheiro recebido no primeiro benefício. Como é que é? Só um louco pode pensar nisso, não é? Imagine você, o cara aposentou em 98, seguiu trabalhando até 2013. Em 2013, ele tem direito a um novo benefício. Ele abre mão daquele que ele vinha recebendo para poder passar a receber um outro. Agora, devolver os 15 anos que recebeu? Nunca, de jeito nenhum. Vou dar 3 motivos para isso. Primeiro motivo, aquele dinheiro recebido é dinheiro legal. É dinheiro com todas as exigências devidamente cumpridas. Então, não há erro nenhum, não há por que devolver. Em segundo lugar, quando eu passo a receber o benefício mais favorável, mais elevado, eu não recebo o primeiro. Então, também não há o que devolver. E por último, vamos ter clareza, esse benefício, aposentadoria, acidente do trabalho, é na verdade, Cacá, como eu sempre digo, um benefício de caráter alimentar. É alimento. Se é alimento, Cacá, não tem como devolver, não é? Até tem, mas acho que o INSS não vai aceitar. Não, né? Vai estar fedido se for devolver. Não tem como devolver alimento. Já foi comido, não já pode foi ser devidamente devolvido. processado. Pardal, essa questão da devolução, há algumas decisões determinando que seja devolvido o tempo que o segurado ficou aposentado. Ele até pode recalcular e obter uma nova aposentadoria mediante renúncia da anterior, mas algumas decisões determinam a devolução. O STJ recentemente disse que não é necessário. A primeira sessão, em reunião plenária, disse que não é necessário. Porém, pululam algumas decisões determinando ainda em segunda instância a devolução. Agora vamos tentar dar uma complicadinha na coisa. Quando o cidadão se aposentou perante o INSS, porém ingressou no serviço público, regime próprio de previdência social, e a aposentadoria no serviço público será mais vantajosa. Ele pede a desaposentação no INSS, ou desaposentadoria, como alguns dizem. Ele, nesse caso, que ele quer levar o tempo do INSS para o serviço público, ele teria que devolver essa grana para o INSS ou não? Ora, aí é uma possibilidade. Vamos até tentar diferenciar bem. Olha, o telespectador pense no seguinte: quando eu pego um tempo do INSS e levo para um sistema do serviço público, o INSS é obrigado a
transportar aquele valor que eu contribuí para o INSS para o novo sistema do serviço público. Então, nos casos de compensação financeira entre os entes, efetivamente pode acabar tendo um razoável problema. Veja, é verba alimentar, é isso e aquilo, mas efetivamente existe uma discussão com o ente público. Eu, pessoalmente, continuarei dizendo que não se deve devolver de jeito nenhum. Mas vejam, é preciso diferenciar o que é uma utilização da reciprocidade, da contagem recíproca de tempo, de um regime previdenciário para outro, porque nesses casos haverá compensação financeira entre os entes previdenciários. Aí pode surgir uma dúvida quanto a isso. Certo. Agora, mesmo assim eu sou contra, hein? Agora, quando você tem a contenção, a desistência, a renúncia de um benefício no mesmo sistema aonde você vai receber o outro, não há nem o que discutir, não há nada a ser devolvido de jeito nenhum. Perfeito. Pardal, eu às vezes tenho que fazer o papel de advogado do diabo, apesar de que ainda não estou convencido da desaposentação. É o tipo de ação, ela, como a aposentadoria por idade através da lei 10.666, não me convencem. Desaposentação. Pardal colocou aqui que não podemos receber dois benefícios do mesmo sistema. Sim. Eu, como não consigo ainda digerir essa ideia de trocar a aposentadoria velha por uma mais nova, por uma nova mais benéfica, entendo o seguinte: a partir do momento que o cidadão aposentou, ele cumpriu uma relação com a Previdência. Pagou o tempo necessário a aposentar, ou pagou a carência e atingiu a idade, aposentou, inaugura-se uma nova relação se ele permanece em atividade ou se ele volta para o mercado depois de aposentar. Por que ele não poderia estar coberto pelo sistema? Exemplo, aposentou em 2005, permaneceu na mesmíssima função, quebrou a perna jogando bola na maravilhosa praia de São Vicente aqui ontem. Por que ele não pode receber um auxílio-doença decorrente dessa nova contribuição, desse vínculo pós-aposentadoria? Sei que a lei não permite, mas não seria mais fácil trabalhar isso ao invés da desaposentação? Olha, eu acho muito difícil financeiramente. Veja, o sistema em si não vai comportar de jeito nenhum o pagamento para um mesmo segurado de dois benefícios substitutivos da remuneração. Certo. Isso, inclusive, é uma das formas de não descaracterizar o que faz o benefício previdenciário. Olha, com toda franqueza, só existe um benefício, tirando o salário família, não vou nem discutir salário família, mas só existe um benefício efetivo que não é substitutivo da remuneração, que é o auxílio acidente, que é um indenizatório. Os outros substituem a sua remuneração. Então eu não tenho dúvida que, por uma questão até própria da doutrina infortunística, não é possível que o mesmo sistema sustente duas vezes. Até porque, Cacá, pensa numa coisa, ele se aposentou por tempo de contribuição com 35 anos de contribuição. Tudo bem? Certo. Voltou a trabalhar em condições diferenciadas. Em um ano, ele fica incapacitado, inválido. Já imaginou se o sistema fosse cobrir para ele uma outra aposentadoria por invalidez de 100% da sua média, independentemente do tempo? Então, não é tão simples a coisa assim. Agora, o que não tira da minha cabeça é que ele teria direito a uma opção. Por exemplo, ele está aposentado pelo salário mínimo, arrumou um emprego bem melhor, e aí ele ficou doente. Se ele fosse receber auxílio-doença, seria R$1.000. Eu entendo que aí sim, ele tem o direito a renunciar à sua aposentadoria naquele momento para que possa receber o benefício mais favorável. Então essa é a discussão que norteia a questão desaposentação. Seria agora até um paralelo, então, digamos, uma alternativa à questão da desaposentação. Esse exemplo eu acho muito bom. Suspende a minha aposentadoria que paga pouco, e já que eu tive que permanecer no mercado para ganhar um salário digno, me paga um auxílio-doença desse salário novo. Não quero ambos. Porque é superior. Suspenda, porque é superior, lógico. Sim, e se eu aposentar por invalidez? Eu fico com a invalidez que é superior e não com aquela que eu já tinha? Sim. Então, pela mesma razão, eu também deveria poder A do tempo. trocar pelo tempo de serviço. Eu contribuir mais 15 anos numa relação diferente, eu também tenho direito a trocar. Certo. Veja, vamos ter uma grande clareza sobre isso. A desaposentação só estará impedida quando a lei disser exatamente isso. É bom lembrar, estamos falando em direito social. No direito social, aquilo que não está, pode. Aquilo que é impedimento tem que estar escrito, tem que estar claríssimo. Aquilo que é concessão são interpretações. Aquilo que é impedimento, não. Ótima colocação, porque as interpretações têm sempre que seguir a finalidade da norma. Agora, uma coisa importante, Cacá, não esqueça. Se você perguntar para mim se é mais justo o pecúlio ou a desaposentação,
Aí eu não tenho dúvida, o pecúlio é mais justo. Vamos tratar disso então. Abordamos aqui já rapidamente a questão jurídica, né? Sim. Está travado no STF a discussão da desaposentação, está no gabinete do ministro Toffoli. Marco Aurélio, que é o relator, já votou um votinho a favor da desaposentação. Dizendo que não devolve nada. E que não devolve nada, Sim. inclusive. E o julgamento está travado há um bom tempo, já acho que está quase um ano já com o Toffoli, se não mais. Na questão política também tem surgido muito na mídia que o Senado Federal, em alguma das comissões, não me recordo qual, aprovou a desaposentação. Há também um indicativo na lei do orçamento, não sei se deste ano ou do próximo, agora não me recordo, para que efetivamente paguem a desaposentação se o Senado, se o Congresso aprovar a lei ou se o Supremo garantir via judiciário. Dá uma colocada para a gente na questão, assim, panorama político. Como é que vai ser Primeira coisa isso? importante, vamos lembrar. Esse projeto de lei que fala da desaposentação só foi admitido na Comissão de Assuntos Sociais do Senado. A resposta é bem clara. Se não houver qualquer tipo de recurso para o plenário, então sim, vai para a Câmara Federal para ser votada como está. Duvido que o governo não vai intervir no caso. O governo vai recorrer e vai mandar para o plenário. Até porque, vamos e venhamos, quando cortaram o pecúlio foi uma sandice, uma sem-vergonhice. Isso não se faz. Querer que o trabalhador já aposentado, que não consegue viver com a sua aposentadoria, é obrigado a pagar e nem recebe de volta a sua contribuição, pelo amor de Deus, não é? Isso é muita sacanagem. Então, o governo, quando tirou o pecúlio, arriscou, jogou no risco e pagou caro. Nas condições atuais, é bastante evidente que é muito mais normal e comum o governo reaceitar o pecúlio, mas não a desaposentação. Agora, Cacá, só para livrar a sua cara nessa brincadeira, o pecúlio é mais justo? Vamos falar a verdade, é mais justo. Vamos pegar um caso simples. O cara é petroquímico, tudo bem? Aposentou-se petroquímico na especial com 25 anos, bacaninha, ganha 2 contos por mês, belezinha. E aí ele comprou um táxi. Como ele comprou um táxi, ele precisa pagar INSS para dirigir o táxi, não é verdade? Porque ele é segurado obrigatório. Pois então, ele paga um salário mínimo, né, meu? Vai pagar mais para quê? Já está aposentado. 15 anos depois, com esse salário mínimo, se ele pedir uma desaposentação, ele é louco. Vai ter um benefício diminuído. Sim. Então, o que seria justo para ele? O pecúlio. Vejam, o pecúlio de verdade é mais justo para todos. O pecúlio representaria tanto a devolução da merrequinha que esse menino que é taxista depositou, como também do valor maior daquele que seguiu trabalhando na sua empresa mesmo e se aposentou posteriormente. Até porque, pessoal, vamos lembrar de uma coisa. A importância de fazer com que a aposentadoria seja depois, por enquanto, não tem nada que sustente. Esse tal de fator previdenciário é uma mentira, todo mundo sabe disso. Deixar de se aposentar esperando a melhoria do valor em razão do FP é coisa de maluco. Por quê? Porque você perde dinheiro. Eu já mostrei esse cálculo um monte de vezes. O sujeito ia ganhar X, ele vai trabalhar mais 5 anos para ganhar, como se diz por aí, Ypsilone. Ora, você pega o X, multiplica pelos 5 anos e divide pela diferença entre o Ypsilone e o X, que é o que você vai ganhar mais. Levarás mais de 15 anos para recuperar os 5 anos que não recebeu. Então vejam, nas condições atuais da aposentadoria, esperar é perder dinheiro. Se eles querem que se espere mesmo, vamos lá. Primeiro lugar, o correto seria o retorno da rescisão contratual obrigatória. Não vai acontecer, porque ninguém tem força para isso. E o melhor de tudo é, efetivamente, por lei, a opção ser única. Aí sim a discussão se pega um pouco mais. A opção é única. Se você se aposentar hoje, a continuidade das suas contribuições serão devolvidas sob a forma de pecúlio, impedindo qualquer tipo de novo benefício. Aí a discussão é outra. Aí você tem uma prescrição legal, uma determinação da lei em si. Aí a discussão é outra. Aí cabe em outro conjunto. Então, o que está acontecendo hoje? Eu acho o seguinte, existe uma composição de lados. De um lado, o legislativo vai chamar ao debate a discussão da desaposentação. Por outro lado, muito provavelmente, o Supremo Tribunal Federal, ou Poder Judiciário, decidirá a nosso favor que se pode sim desaposentar-se para novo benefício sem devolução de coisa nenhuma, exatamente porque é uma lacuna legal. Então, a interpretação que se pode fazer é a mais favorável ao hipossuficiente, a mais favorável ao trabalhador. Essa é a discussão que nós temos. Pois bem,
Nesse choque feito, então sim, eu acho que o governo vai intervir diretamente nesse projeto de lei que está no Senado e vai recolocar o pecúlio no lugar da desaposentação. Com efeitos retroativos ou não? Ah, então aí pega. Deixa eu só acabar uma coisinha. Tá. Eu acho que vem o pecúlio no lugar da desaposentação, mas acho que vem ao mesmo tempo a Fórmula 95 e 85 para isentar o fator previdenciário. Então, peraí, Pardal. Essa é a grande jogada. Vamos deixar o pecúlio guardado aqui de lado um pouquinho e já que abordou isso, vamos explicar o que é a Fórmula 85 ou 95. Bem simples. A ideia é a seguinte, existe o fator previdenciário que é mutante e imutável, muda todo ano, é uma sacanagem sem fim. Eles querem dizer o seguinte, quando houver na somatória da idade com o tempo de contribuição para os homens, de 95, e para as mulheres, 85, o sujeito ficaria isento do fator previdenciário. Isso nos dá a um cálculo bem diferente. Veja, vamos dizer que o sujeito tenha começado a trabalhar aos 15 anos de idade. Então, aos 50, ele já tem 35, não tem? Uhum. Ele tem aos 50 com 35, podia aposentar. Mas na somatória, não chega a 95. Então, ele se aposentaria com o fator previdenciário. Num caso desse, o FP vai lhe comer minimamente metade do que ele teria direito. Então, ao invés de ganhar R$3.000, ele sai com 1.500. Se ele esperasse mais 5 anos, ele atingiria a Fórmula 95, não é? Sim. Ele estaria com 40 de contribuição e 55 de idade. Atingiria a Fórmula 95 e sair aposentado com R$3.000. Aí as coisas são diferentes. É só fazer a conta. 1.500 por 5 anos dividido por 1.500 significa que em 5 anos você recupera os 5 que não ganhou. Uhum. Opa, a coisa muda de figura, não é? Alguém me pergunta, eu esperaria ou não? Eu diria, pergunta para o seu médico. Pergunta para o seu médico. Boa. Se o seu médico falar, você vai viver muito tempo, espera sim. Se ele falar que está ali no bambambam, aposenta logo para não perder dinheiro. Boa. Essa análise que estamos fazendo do que acontece hoje no contexto político e no judiciário da desaposentação, com a opção que eu também acho mais crível e mais justa do pecúlio, do retorno do pecúlio. A gente tem essa lacuna de lei, muitas decisões concedendo a desaposentação e se amanhã, por um milagre dos deuses, o Congresso aprova, o governo não intervém no pecúlio, dá o pecúlio de volta e coloca expressamente na lei, é proibido desaposentar, teremos essa lacuna, esse problema. Tá, o pecúlio está aí, é novo. Quem desaposentou? E esse pecúlio vai ser retroativo ou não? Como é que vai ser? Olha, eu não tenho dúvida que o pecúlio vai ser retroativo, é evidente. Eles não são bobos, não é? Eles vão dizer, olha, essa nova lei, trabalhando o pecúlio, permite que você pegue de volta tudo que você tiver contribuído desde 1995, tá? Você aposentou em 94, continuou contribuindo até hoje, não tinha mais pecúlio, passa a ter. Mas eu pergunto, aí para advogado, hein? Se nesse período não havia uma previsão legal, consequentemente, eu poderia requerer a minha desaposentação. Agora, eu tenho uma previsão legal e impeditiva da desaposentação e concedendo o pecúlio retroativo. Eu não tenho dúvida alguma, eu posso, no meu entendimento, optar. Ou eu requeiro o pecúlio do passado todo, ou eu vou brigar judicialmente pela desaposentação até aquele momento. Porque se até aquele momento a lei não tinha previsão impeditiva, acabou a brincadeira, não tenho dúvida. Agora, então, acho que a briga é boa. E nesse caso, o exemplo que você deu, eu achei maravilhoso. De 94 ou 95 até hoje, aprovada a lei com efeito retroativo, o cidadão vai receber todo esse período, não vai ter prescrição quinquenal, nada disso? Duvido. Vai pagar todo o período devidamente provavelmente, até porque, vamos lembrar de uma coisinha, o pecúlio, a relação prescricional em razão do pecúlio, ela é bem interessante mesmo. Por quê? Quando ele para de vez, né? Porque o pecúlio só pode ser sacado na saída da atividade, quando você não é mais ativo. Quando você para de contribuir, antes disso você não poderia sacar o pecúlio. Uhum. Logo, o prazo prescricional do pecúlio só começa a contar no ato em que ele poderia ser sacado. É daí para 5 anos para frentemente, como diria o Dorico Paraguaçu, é que vale. Então, não há um cálculo do que vem para trás, evidentemente, porque o ato de saque do pecúlio é único. Pior ainda, hein? Eu já vi casos assim. O sujeito parou de trabalhar. Ele poderia... Esse é um caso interessante. O cara trabalhou já aposentado de 90 até 97. Quando chegou em 97, ele queria receber o pecúlio dele. E disseram para ele que o pecúlio que ele receberia era até abril de 94.
Porque a lei ali tinha extinto o Isso. pecúlio. Ele não requereu. Em 2005, ele quis brigar, era tarde demais. Por quê? Porque o ato que ele tinha para receber o pecúlio que existia 97. prescreveu, pô. Era Em 97, 5 anos depois, estava prescrito, ele não pôde mais receber. Foi um dos grandes absurdos. Na redação original da lei, antes da extinção do pecúlio, o cidadão que requeria o pecúlio recebia e arrumasse depois um outro emprego e aí ia gerar um novo pecúlio, só podia requerer depois de 36 meses. Ah, o novo pecúlio, O novo claro, pecúlio. claro. Pra não ficar, sabe, né? Essa palhaçada de entra, sai, toda hora vai pegando. Que é o que eu pensei da desaposentação. Correria o risco, caso a desaposentação se firme ou que permaneça essa lacuna, o cidadão aposentou, lá em 2000, pede hoje a desaposentação. Troca de aposentadoria. Trabalha mais 4 aninhos, troca de novo. Trabalha mais 5, troca de novo. Ficaria algo, não vai, danado, né? É falta de lei, né? Sim, por falta de lei, por lacuna legal. O pecúlio, ele já recompõe a situação de uma forma melhor. Está aqui o que você pagou pós-aposentadoria, corrigido, pronto. Olha, não tem jeito, ele é mais justo. É mais justo, Veja, é mais justo. mais gostoso é desaposentar e melhorar sua aposentadoria para o futuro. Opa. Mas do ponto de vista do que é justo, o pecúlio é mais justo. Aí, infelizmente, não tem como negar isso. Pardal, já temos que fazer um break, só vou dar uma pontuada aqui. Conseguimos já avançar em desaposentação, fator previdenciário. Para o próximo bloco, trataremos de aniversário de 70 anos da CLT, PEC das domésticas, ação regressiva e aposentadoria especial. Feito? Feito, Já beleza. vamos bolando esse bate-bola que faremos no próximo bloco. Ótimo. Você em casa, não saia daí, porque o nosso intervalo é rapidinho, nós voltamos já.